passagem pelo Campeonato Brasiliense no futebol? Não tem fronteira. O nome do campeonato, por exemplo, ao invés de Campeonato Brasiliense, para Campeonato Integrado do Distrito Federal, da região do entorno também? Eu acho que deveria haver um estudo, os marqueteiros deveriam fazer para ver qual seria o melhor nome, porque o campeonato hoje, o problema dele não é se times de Goiás ou de Minas Gerais estão disputando o campeonato do Distrito Federal. O problema não é esse, até porque nesses locais a torcida comparece. Em Unai, por exemplo, os jogos lá são com estádio cheio. Aqui em Lusiânia também a torcida comparece bastante. Isso dá prestígio para o campeonato. Eu acho que o campeonato precisa se tornar uma coisa mais vendável, mais comercializável, mais próxima do torcedor, especialmente. Eu acho que a torcida do Unai, a torcida de Formosa, né? O Unai já disputou, né? O Formosa disputou a primeira divisão ano passado e disputou muito bem. O Lusiânia aqui agora disputando muito bem, com bom investimento, a segunda divisão do Campeonato Candango. Acho que o problema mesmo é federação. Eu acho que a federação precisa fazer um trabalho melhor para que o campeonato tenha mais visibilidade, seja melhor disputado e tenha um nível técnico e profissional muito mais elevado. Eu acho que o problema é o forasteiro. Não há o problema com o forasteiro, na minha visão, devido a essa situação que eu falei que é diferente, é particular do Distrito Federal ter o entorno ali como vizinho muito próximo. Marlon Nascimento, repórter esportivo, Rádio Fibra, tá aqui, falando sobre o Campeonato de Brasília com times de Goiás. A gente tem agora o Lusiânia, o Cristalina quase subiu, e temos o Formosa já na primeira divisão. Como é que você vê essa integração de times de Goiás, até de Minas, como teve o Unai, no Campeonato de Brasília? É uma situação diferente, Vidigal. Veja bem, o Lusiânia, o Unai, essas cidades fazem parte, não só da região geográfica, faz parte da rede. Faz parte do entorno de Brasília. Brasília foi construída, na sua grande maioria, com recursos minerais, com recursos profissionais de Lusiânia. Lusiânia disputou o campeonato goiano, não foi bem, as distâncias são grandes, o custo é grande, então optou-se por fundar a Associação Atlética Lusiânia e disputar o campeonato de Brasília. Não sou contra, mesmo porque pela essa proximidade, eu acho que tem tudo a ver, Lusiânia e esse entorno. Agora, quando começa a distanciar, começa já a partir ali 70, 100 quilômetros, já começa a dificultar. Cristalina, não tem nada contra Cristalina, mas eu acho que seria um entorno mais perto, um entorno mais próximo, seria nada mais justo que disputar o campeonato brasileiro pelo posicionamento geográfico desse entorno de Brasília, que forma a grande Brasília. Ou seja, nós trabalhamos em Brasília, moramos em Lusiânia, moramos no Valparaíso, Cidade Ocidental, Unai, trabalhamos em Brasília. Então, eu não vejo nada demais em Lusiânia disputar o Campeonato de Brasília. E da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Me diz uma coisa, como é que você está vendo a possibilidade assim, de 3 times goianos numa primeira divisão do Campeonato de Brasília? Eu particularmente vejo com muito prazer. É legal, né? Eu acho que é legal, faz parte, é uma tendência boa. Eu acho que só vem a crescer o futebol de Brasília. Até porque integra, digamos assim, as cidades e o Distrito Federal, né? Exatamente, isso aí. Isso faz bem, só vem a crescer também os times do DF, né? Se engrandecerem mais, vendo que os times do Goiás têm crescido, tá em busca de um objetivo. Faz com que os times do DF também tenham esse objetivo. Weber Magalhães, o seu modo de ver de um campeonato brasiliense, inclusive você foi um mentor disso, de colocar times de Goiás no campeonato de Brasília. Como é que você vê esse campeonato da segunda divisão e o campeonato da primeira agora com mais 2 times de Goiás no campeonato brasiliense? Bem, eu acho que o momento é importante, eu acho que a terceira divisão não devia nunca ter existido. Eu acho que foi um momento inoportuno ter criado a terceira. Hoje, Brasília comporta muito bem a primeira e a segunda divisão. Os clubes do entorno vão poder criar a segunda divisão. Eu acho que Brasília está crescendo demais, está à prova disso.
as cidades do entorno têm se integrado cada vez mais, é atendida por Brasília, Lusiânia, Planaltina, algumas cidades que nós filiamos como Formosa, são cidades importantes na rede, aqui no centro da nossa cidade. Então, nós temos essas 3 cidades que vêm a somar. E você veja bem, agora com 10 clubes na primeira, que já era, voltou a ter 8, acho que é muito importante, principalmente disputada. Agora teremos menos clubes na primeira, na segunda, mais clubes na primeira, mas o importante é que nesse momento a gente tem que resgatar o futebol de Brasília. Nós temos que passar a limpo a federação, porque como deixar a federação não pode ficar. Então a federação está sob intervenção. Nós que fizemos sempre futebol de coração, eu, Paulinho e todos que estão envolvidos direto e indiretamente, alguns que entraram que não eram do meio atrapalharam muito o nosso futebol. Então nossa função agora é resgatar, principalmente a federação, tirar essa questão da intervenção, que isso não existe, a justiça está sendo errada em manter essa intervenção. Já houve tempo para mostrar que não houve nenhum dolo, que não houve nenhum desvio, o que houve pode ter sido alguma coisa administrativa, mas o importante é resgatar. Acima de tudo, nós hoje estamos representando a Confederação Brasileira de Futebol, sou vice da região, sou membro do Conselho Nacional do Esporte, estou como secretário-geral do sindicato, então minha vida foi sempre dedicada ao futebol, principalmente em Brasília. Então, o que eu puder fazer para retomar o futebol junto com os presidentes, com a torcida, com a imprensa, nós temos que resgatar, porque Brasília é um potencial e não foi à toa que a Copa também veio para cá. Foi um trabalho desde antes, inclusive com a Copa do Mundo de Futsal, que ajudou muito a FIFA a ver o que tem de bom em Brasília. Então, vamos torcer para que a gente possa resgatar realmente o futebol de Brasília, que a gente possa novamente ter um futebol tranquilo. Fábio Santos, jornalista da Rádio Fibra e do Jogo Aberto DF, dando seu parecer com respeito ao Campeonato de Brasília, o único do Brasil e talvez do mundo, né? Onde times de outros estados participam de um campeonato estadual, Fábio. Sua opinião sobre isso? Eu sou radicalmente contra. Eu acho que não tem nada a ver, apesar de entender que a geografia do futebol ela é diferente, mas não precisa ser tão diferente assim a ponto de você disputar um campeonato de um estado agregando equipes de outros estados. Não tem necessidade para isso. Eu até concordaria, entenderia se esse projeto da RID, a Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno, ela fosse um pouco mais séria no sentido de agregar essas cidades do entorno e para que no âmbito do imposto de renda, né, do imposto que as pessoas têm que pagar, dessas questões de saúde, educação e tudo mais, fosse realmente projetado de uma forma diferenciada. Mas o que acontece é que essa rede foi criada, mas todo mundo vai a Brasília para se utilizar da educação, da saúde, né, para sugar do Distrito Federal, e no mundo da bola acontece a mesma coisa. Vão lá, disputam, pegam o caneco e levam para Goiás. Então eu discordo da forma que as coisas são feitas. E essa questão de você pegar, por exemplo, clubes de Minas Gerais, são 3 de Goiás, o Formosa por um lado, Capital Cristalina e aqui o Legião, eu não entendo o porquê disso. Quer dizer, entendo sim, porque quando isso foi forjado, entre aspas, foi a partir de um momento em que o vice-presidente da federação, da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, é duro falar depois do jogo, né? Ele, até para angariar votos em relação ao seu trabalho no Centro-Oeste do Brasil, hoje ele é vice-presidente da CBF no Centro-Oeste, o que ele fez? Tentou ser esse facilitador, agregou esses clubes quando ele ainda estava na Federação Brasileira de Futebol, trouxe essas equipes para cá no sentido de ter mais força, para ganhar força junto a Ricardo Teixeira e CBF, e aí quem pagou o pato foi o torcedor, foi o futebol de Brasília, que cai na coisa do ridículo, porque recentemente nós tivemos aí um clube de Formosa, um clube de Goiás, o Formosa, disputando o Campeonato Brasileiro representando o Distrito Federal. São aquelas histórias que até o português duvida, mas elas fazem parte dessa dinâmica do futebol de Brasília, que vai mostrando com uma atitude como essa, de você ver outras equipes de outros estados disputando, que infelizmente as coisas não são sérias, as pessoas não são tão profissionais assim, a exemplo, tirando aliás poucas equipes do Distrito Federal. Vamos embora. Então, Paulinho Araújo, presidente da Federação Brasileira de Futebol, a sua opinião com respeito ao Campeonato de Brasília, que é o único, se não me engano, no mundo que consegue integrar times de Brasília, de Goiás e de Minas. Eu queria que você desse sua opinião para a turma da Faculdade Alvorada de Jornalismo. Bem, é um prazer, né, estar participando aí, falando.
Mas eu acho que o futebol de Brasília é um futebol diferenciado realmente. Brasília, devido, né, de ter cidades de entorno, né, a pouco, um espaço aí de no máximo 160 quilômetros, é um futebol mais viável para se fazer. Então ocorreu essa opção dos clubes de entorno participarem do Campeonato de Brasília. Primeiro que é mais barato, é um campeonato mais em conta para que esses clubes possam participar. O Campeonato Goiano, que é a cidade que temos aqui na proximidade de 200 quilômetros, é um campeonato mais caro. Então os clubes procuram, né, a Federação de Brasília para poder participar do campeonato. Mas é claro que no momento temos esses clubes que adquiriram o direito, que é o Lusiânia, que é o Formosa, que é o Planaltina, e o Naí também. Esses times têm seu direito garantido. Tem uma assembleia que ocorreu na federação, ficou vetado qualquer filiação. Então esses times vão permanecer durante um bom tempo, sem que possamos integrar novos clubes de entorno. Então essa foi uma maneira de agregar mais o futebol de Brasília, crescer mais o futebol de Brasília. É claro, aí está vendo o trabalho do Lusiânia, o Lusiânia vem somando bastante, o Formosa, que foi esse ano, né, foi vice-campeão de Brasília, e é isso aí, a intenção sempre é essa. Iranildo, hoje jogador do Brasiliense, fala para a turma de jornalismo da Faculdade Alvorada. Iranildo, como é que você vê esse campeonato brasiliense com times de Goiás, Minas Gerais, fazendo, como diria um amigo meu, uma tríplice fronteira? Você vê com bons olhos essa possibilidade de integração entre esses times e Brasília? Não, acho que já tem isso faz tempo, né? O próprio Naí, lá de Minas, né? Agora o Lusiano aqui do Goiás, do entorno. Toda a oportunidade de federação fizeram isso, né? Então aí acho que não tem problema nenhum. Acho que o importante é fazer um campeonato bom, um campeonato forte, se seja de Brasília ou de Goiás. Então a gente só torce por isso. Donizete, goleiro do Lusiânia, fala para a turma da Faculdade Alvorada de Jornalismo. Doni, essa subida do Lusiânia para a primeira divisão, mais um clube de Goiás no Campeonato de Brasília. Você vê com bons olhos essa integração Brasília, Goiás, Minas? Vejo sim, sem dúvida. Eu acho que vem para somar, né, para aumentar aí o campeonato, né, para encher o campeonato aí. Eu acho que é muito bom. Eu acho que o Lusiânia vem forte, né, vem com uma grande estrutura. Espero que ele possa formar uma grande estrutura para essa primeira divisão do ano 2012. Você por acaso, né, ou não sei se por acaso, defendeu duas equipes de Goiás nesses últimos anos, né, nesse 2011. Formosa pela Série A do Campeonato Brasiliense e Série B, no caso, segunda divisão do Campeonato Lusiânia. Não, Formosa foi para a Série D, né? Ah, e Série agora D. a segunda divisão. Foi duas passagens muito boas. E essa aqui foi, não digo não coroou com o título, mas coroou com a classificação. Acho que valeu a pena. Infelizmente não conseguimos aquilo que a gente queria, mas valeu colocar o time do Lusiânia na primeira. Vai. Pode ir, como assim? Não, diminui não. Diminui não? Você pode botar ela para tirar 5 fotos ao mesmo tempo, né? 5 é 8. Acho que vai até 8. 8 fotos, pois é. Você pega na bola aqui, ó, próximo. Filma eu agora aqui, ó. Olha, eu tô filmando aqui. Trabalho da faculdade, o Wellington Lopes, da Rádio Fibra, Verde Oliva e da Rádio Clube. FM, AM, isso aqui. Joguei tudo no vão da Globo agora. Não chamou não, Essa parte é pro make-off. Essa parte é pro make-off agora. Ó, tá gravado. Já pedi aumento. Quem sabe, entendeu? Tô Sabe pedindo pedir aumento. Só que o aumento passa primeiro e não fala, depois chega no mesmo. Ah, mas então. Primeiro você puxa lá. Não, eu tô gravando. Eu tô gravando aqui que é pra
Você tá gravando? Vamos falar os pontos. Fala não. Não, vamos parar com Vamos isso. parar. Só pro make off. O que você vai contar aqui com respeito? Fabinho? Rapaz, se eu abrir a caixa de Pandora. Você sabe que Fabinho brigou com Zeus, com Poseidon e com Hades. Aí sobrou Pandora. Falei, só que sobrou as Pandora, bonitinha, loirinha, zóio verde, tá? Quando sobra só uma moreninha ajeitada, né? Brincadeira. Isso é o Deus, viu? Tá certo, valeu, gente. Obrigado pelo depoimento. Vamos lá. Lohan, vou dar close em você pra você ganhar ponto. Que mosquito de nojento. Ele tá chamando? Obrigado, gente. Lohan em HD. Lohan, como é que é a sua primeira cobertura de futebol para um roqueiro? É traumatizante, isso é fato. Por que traumatizante? Nunca pegou um solzinho desse, não? Gostar de futebol tem que vir para fazer a cobertura de um evento é meio cruel. Mas vale a pena, né? Vale a pena. A bagunça alguém vai. Bom, obrigado. Aqui eu tô fazendo a moral com o meu chefe, tá bom? Ver se eu ganho um aumento lá na Rádio Fibra. Essa parte é pro make-off. Essa parte é pro make-off agora, entendeu? Ó, tá gravado. Já pedi aumento. Quem sabe teria aumento. Só que o aumento passa primeiro pelo pau, depois chega em mim. Ah, mas então. Primeiro você puxa lá. Não, já tô gravando. Eu tô gravando aqui que é pra. Né? Você tá gravando? Aqui é o vídeo. Vamos falar os pontos do Fábio? Não, vamos. Não, vamos parar com isso. Só pro making off. Making off, o que você vai contar aqui com respeito? Fabinho? Rapaz, se eu abrir a caixa de Pandora aqui. Você sabe que Fabinho brigou com Zeus, com Poseidon e com Hades. Aí sobrou Pandora. Falei, só que sobrou as Pandora, bonitinha, loirinha, zóio verde, tá? Quando sobra só uma moreninha ajeitada, né? Brincadeira. É o Deus, viu? É um cara de sorte. Tá certo, então. Valeu, gente. Obrigado pelo depoimento. Vamos lá. Lohan, vou dar close em você pra você ganhar ponto com a professora também. Podia marcar muita hora fazer isso. Não, beleza, tá massa. Tá massa demais. Mas eu tive que pegar uma peixe. Aqui eu economizei um aí da Federação, um aí da Sobradinho, pra falar com o Weber, Paulinho. Falta só o Jorge Martins agora. Peguei só a nata. O Wellington Lopes e o Marlon Nascimento. Pronto. A nata, os dois gordinhos. Por isso que eu tenho que pegar o contraditório. A função do jornalismo é pegar o contraditório, não? Exatamente. Filma eu agora aqui, ó. Lohan filmando aqui. Trabalho da faculdade, o Wellington Lopes, da Rádio Fibra, Verde Oliva e da Rádio Clube. FM, AM, isso aqui. Joga em tudo, só falta a Globo agora. Obrigado, Wellington. Valeu. Senhor Fred Almeida, como é que é? Os alunos de jornalismo, eles podem fazer um estágio na área esportiva. A gente faz... Faz pulso, né? Futebol do Brasil é o melhor, né? Será que vai sair um gol aí? Pega aí, pode ser. Que é isso, Paulinho? Falando nisso, tem a pelada do final de ano, você vai ter? Vamos organizar aí, tá? Tudo bom, meu querido? Falando nisso, tem a pelada do final de ano. Vamos organizar. Vamos organizar aí. Tudo bom, meu querido? Rapidão. Vamos embora. Paulinho Dando 2 a 1 na Sobradinho, o Júnior tá correndo ainda. Acho que começou atrasado. Olha, lá em Sobradinho ainda tá tendo ainda, né? Começou atrasado lá.
jornalista, Rádio Fibra e âncora da Jogo Aberto DF. Filmando? Tô filmando. Isso é pra quê? Pra faculdade. Só que o Luan vai editar. Vídeo? Isso. Então É o making off. Você dá uma olhada. Obrigado, Leandro.